Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos trabalhar hoje resistores elétricos. Assim como corrente elétrica, nós começamos a ver agora conteúdos que são mais abordados no Enem. A priori, aqui eu não vou trabalhar a questão do Enem, porque nós estamos ainda gerando a nossa base, mas à medida das aulas, nós vamos fazer exercícios do Enem, certo? Que tem alguma ligação com esse ou outro conteúdo. Muito bem. Então, para entender o que são resistores elétricos, precisamos entender o que é resistência elétrica, Então, ela é o que é? É a capacidade que um objeto se opor à passagem da corrente elétrica, quando submetido a uma diferença de potencial, a uma DDP. Isso quer dizer que tem materiais que têm maior ou menor resistência, à passagem da corrente. Então, tem materiais que você consegue obter um melhor resultado, quando você quer que esse material impeça a passagem da corrente elétrica, ok? Pois bem, e o que é um resistor? Então, o resistor é um componente eletrônico, Como ele diz aí, o resistor é um elemento do circuito. Cadê? Elemento do circuito. E a função dele, além de tentar impedir uma passagem contínua, assim, de qualquer maneira da corrente elétrica, é basicamente pegar essa energia elétrica, e transformar em energia térmica, ok? Então, uma característica do resistor é que quando o sistema está ligado, quando o circuito está ligado, ele se aquecer, se aquecer demais, o que pode acontecer é dele queimar. E aí, às vezes, algum circuito pode acabar deixando de funcionar por causa disso, ok? Mas não necessariamente ele vai sempre esquentar. Então, esse fenômeno aí nós já conhecemos, Ele é chamado efeito Joule, que é o efeito térmico, É um dos simples efeitos que nós vimos da corrente elétrica. Tudo bem? E aí, quem é esse resistor? É o resistor aqui? Não, não é. Aqui não é. Esse aqui não é o machado, do Thor, mas já dá uma ideia do que seria o resistor, Que esse aqui é uma representação do resistor. Pronto. Essa outra imagem, nós temos aí as duas maneiras que você pode ver em uma questão, em um circuito, como o resistor pode ser apresentado, ou com essas ranhuras aqui, como se ele provocasse uma dificuldade, a passagem da corrente elétrica, ou esse outro quadradinho aqui, tudo bem? São duas bandeiras que você pode visualizar. Portanto, você vai ver, normalmente, essa maneira bem aqui, essa terceira imagem que apareceu. Você tem aqui um resistor, certo? E nesse resistor é colocado em seus terminais uma DDP, ok? Uma DDP, DDP. Diferença de potencial, que também pode ser chamada de tensão. Essa DDP, nos terminais de um resistor, vai gerar o que? A corrente elétrica, certo? E aqui está o resistor. Lembra que DDP é medida em volts. A corrente ela é medida em ampere. Ampere. E a resistência do resistor ela é medida em ohm. Ohm, esse é o nome, certo? Em homenagem, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ohm. Ele é simbolizado pelo ômega, ok? É uma letra lá do alfabeto grego. Então, por exemplo, o resistor pode ter 10 o quê? 10 ohms. Tudo bem, vamos lá. Então, tá aqui. Nós temos aqui uma das várias maneiras que você pode ter um resistor,
E aí observe que tem para cada resistor você está tendo aqui ó, uma coloração diferente, né? Cada corzinha ela representa um valor, né? Você tem, por exemplo, aqui as duas primeiras elas podem valer, por exemplo, aqui deve valer 3, aqui outro valor, né? Esse daqui é uma potênciazinha, né? Se não me engano, laranja, então seria 3. Vamos supor que fosse 30 vezes 10 a 3. Tudo bem? Não é obrigado ninguém a aprender isso, não. É só informação a mais. Pelo menos para quem não mexe com Arduino, por exemplo. Quem mexe com Arduino é interessante saber. Muito bem. Onde é que você vai encontrar esses resistores aí? Em qualquer circuito. Okay? Por exemplo, que é um circuito que quem mexe com Arduino vai conhecer. E você tem aqui ó, alguns resistores. Né? Observe, são todos iguais. Então, eles vão oferecer a mesma resistência à passagem da corrente elétrica. Ok? Esse aqui é um outro tipo de resistor, é um fusível. Né? E o fusível ele é feito para queimar. Certo? Então, você vê ele em vários equipamentos. Eu coloquei esse transformador aí como exemplo, mas são vários equipamentos. Então, um transformador desse aqui, eu estou desatualizado, né? Mas vamos imaginar que seja uns de 300 a 500 reais, ok? Um novo, né? Provavelmente esse aqui novo. Um fusível desse aqui é 10 a 20 centavos. Então, dentro desse transformador tem pelo menos um fusível. E às vezes quando há uma alteração na tensão da rede elétrica, né? Que no caso dele que ele é utilizado para tentar atenuar isso, mas às vezes vem demais e ele não consegue fazer essa transformação. E aí, é melhor você perder um equipamento que custa em torno de 500 reais ou um que vale 10 centavos. Pronto, você vai, ó, quando há esse rompimento bem aqui, ó, pá, rompe e ele queima. Não há mais passagem de corrente elétrica. Então, queima o fusível, se perde o fusível para poder se manter o equipamento. É semelhante àquelas lâmpadas, né? Que a gente tinha em casa antigamente, né? Que na hora que você ligava, ela esquentava e você só conseguia trocar ela se estivesse segurando ela com um pano. Né? E aí qual era o problema dela? Um dos problemas dela era justamente isso. Você tinha um filamento ali de tungstênio que esquentava muito. Então você acabava perdendo energia, né? Através do efeito Joule. Por isso que nós hoje em dia evoluímos tanto e estamos usando as lâmpadas de LED, né? Que está uma economia enorme em relação a essas lâmpadas, né? Que eram utilizadas antigamente. Muito bem. Pois bem, aqui essa imagem nós temos uma representação do que seria, né, a relação dos três, né, da tensão, né, que é a DDP, a corrente elétrica, né, ó, que é a tensão, a DDP que está entre os terminais, a corrente elétrica e o resistor. Então, ó, a DDP, a tensão, ela faz com que a corrente elétrica surja, né? Ela faz com que a corrente elétrica vá de um ponto para outro. Qual é a função da resistência? Né? A resistência ela tenta impedir que essa passagem, que essa corrente elétrica passe de qualquer maneira. Então você observa aqui, ó, a DDP está empurrando a corrente elétrica e o resistor aqui está tentando impedir a passagem da corrente elétrica. A ideia geral é essa. Pois bem, para determinar essa relação de DDP, resistência e corrente, surgiu a lei de Ohm. Né? Quem foi Ohm? Né? Foi um físico alemão, Georg Simon Ohm, e foi ele que determinou essa relação da resistência, né? e esses circuitos. Por isso que leva o seu nome. E a primeira lei de Ohm, ela trabalha essa relação. Ela diz que a DDP, né, ela é uma relação entre a resistência vezes a corrente, que está multiplicando, ok? Então, quem é isso aqui? É a DDP. Ela é medida em
volts. Quem é aqui? É a resistência. E ela é medida em ohm. E aqui nós já conhecemos a corrente elétrica, que ela é medida em ampere, ok? Ampere. Muito bem. Então, o que é uma das coisas que Ohm visualizou é que existem pelo menos dois tipos de resistores. Um é o resistor ôhmico, né? Que ele tem essa relação, ele respeita aquela lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que à medida que eu vou aumentando a DDP em um resistor, a sua corrente também vai aumentando, certo? De forma que a razão entre a DDP e a corrente, ok? A razão entre a DDP e a corrente é um valor constante. E quem é esse valor constante? Esse valor constante é a resistência R. Então, se você tiver um gráfico, na hora que você calcular a tangente, você pode considerar ela como numericamente igual ao valor da resistência. Você divide a DDP pela corrente. Então, um resistor não ôhmico, né, você não tem essa condição de calcular através dessa fórmula, que você já tem que utilizar outro tipo de cálculo, né, um cálculo já mais avançado para poder terminar. Não é o nosso objetivo no momento, ok? Então, vamos realizar aqui esse primeiro exemplo. Então, calcula a intensidade da corrente elétrica. Então, quer saber qual é o valor de I. Valor de I que atravessa um resistor cuja resistência vale 200 ohms e tem uma DDP de 100 volts. Né? Então, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, aqui você vai só substituir quem é o valor do DDP. DDP é igual a 100. Qual é o valor da resistência? A resistência é de 200 ohms. Aqui está multiplicando, vai dividindo. Ó. I é igual a 100 sobre 200. Cancela 2 zero embaixo, cancela 2 zero em cima. 1 dividido para 2, 0,5 amperes, ok? Isso é uma característica da corrente elétrica, né? Ela sempre ser pequena, né? Lembra que com uma corrente muito alta, ela pode matar. Então, geralmente nos circuitos, a corrente sempre é mínima, né? É miliampere. Aqui ela está até alta, né? Isso é um exemplo. Pois bem, segundo exemplo, vamos lá. A curva característica de um resistor ôhmico está representada no diagrama a seguir. Tá aí o diagrama. Então, você observa que aqui você tem toda a DDP e aqui você tem a corrente. Então, aqui você vai ter um ângulozinho bem arquiteto, que vai lhe ajudar bastante. Então, a resistência elétrica do resistor é o quê? Muito bem. Lembre que resistência, que a DDP é U igual a R vezes I, certo? Sabemos que U é igual a R vezes I. Só que, geralmente, quando ele vai trabalhar a corrente, você pode ir logo direto. Resistência é igual a U sobre I. É justamente o que? A tangente aqui. Pois bem, vamos lá. Vamos calcular aqui a letra A. Então, ó, resistência é igual. Quem é a DDP? 40. Quem é a corrente? 5. Então, a resistência vai ser igual a 8, né, ampere. Esse é o valor da resistência neste circuito, né, nesse resistor. A letra B, ele quer saber quem é a DDP. Ok, ó, a letra B, ele quer saber a DDP, né, se a corrente nesse resistor é igual de 2 amperes. Pronto, quem é a resistência? Acabamos de calcular, ó. 8, né? Pronto, 8 amperes. Ok? Está mal desenhado, mas nada não. Dá para entender aí. Então, ó, quem é? U é igual
a R vezes I. U é igual a 8 vezes 2. U é igual a 16 volts, ok? Então, para qualquer outro ponto, você vai ver que vai ter sempre uma proporcionalidade, né? Então, sempre a razão, sempre esse resistor vai ter um valor igual a 8. Por quê? Porque ele é um resistor ômico, né? Ele tem essa característica aí, que é essa reta inclinada, quando você tem a relação entre a DDP, medida em volts, e a corrente, que é medida em amperes. Vamos continuar. A segunda lei de Ohm, ela trabalha outra maneira de se encontrar resistência, né? E aí você vai trabalhar com a resistividade. Né? Como assim? É aquela mesma situação que a gente comentou inicialmente, né? Existem materiais que possuem uma maior ou menor resistência, né? Da mesma forma que existem alguns materiais que são melhores, né, ou piores condutores. Então, a segunda lei de Ohm, ela vai trabalhar a relação, por exemplo, em um fio, né, esse fio que tem na sua casa. Então, você percebe, né, quem já viu, pegou algum fio, já viu a construção, observa que tem fios com características distintas. Tem alguns fios que são mais mole, tem alguns fios que são um pouco mais resistentes, né? Então, assim, tem fio que você consegue até formar, utilizando suas mãos, formar algum objeto, assim, manuseando ele, e ele se mantém fixo ali, né? Ele é mais rígido, né? Então, e diferente de um fio mais mole, por exemplo, como é o cabo, o que tem no seu carregador de celular. Então, o que é que vai ser utilizado para determinar a resistência num fio desse, por exemplo? É a área, ok, desse fio, o comprimento L, né, e o material, o tipo de material, que aí vai ser o que? A resistividade. Então, cada material, borracha, silicone, vai ter uma resistividade diferente, né? Que aí são esses materiais que você vai observar, por exemplo, em EPI, né? Equipamento de proteção individual, que o pessoal que trabalha com um circuito, com tensão, rede de tensão elétrica, eles utilizam, né? Pois bem, só voltando aqui, ó, observe que aqui esta é a fórmula que você obtém a resistência, okay? Utilizando a resistividade do material, o comprimento e a área, né? Ela é o que? É o que a segunda lei de Ohm trata, né? É a representação matemática da segunda lei de Ohm. Vamos lá, vamos entender muito. Então, aplica-se a DDP de 110 volts na extremidade de um fio de 10 metros de comprimento e seção transversal de área de 2,2 milímetros quadrados. Sabendo que a intensidade da corrente, né, de corrente elétrica que atravessa o fio é de 10 amperes, calcule a resistividade, Rho, no material que o constitui. Né? Rho é o nomezinho da letra grega. Né? Aqui já estão os dados, já separei logo. Observe que eu não vou transformar, uma escolha minha mesmo, eu não vou transformar para metro quadrado. Eu vou deixar assim para facilitar a nossa vida, para não demorar muito tempo. Mas conforme a questão, ele pode pedir em metro ou não. Pois bem, vamos voltar para cá. Sim, ele quer saber a resistividade. Lembra, o que é a resistividade? Está aqui na formulazinha. R é igual a Rho vezes L sobre A. Eu tenho o comprimento? Tenho, é 10. Eu tenho a área? Tenho, é 2,2. Eu tenho a resistência? Não, não tenho. Né? Observe que eu não coloquei aí, mas eu quero a resistividade. Então, eu tenho que achar essa resistência inicialmente. Então, eu vou usar o que? A primeira lei de Ohm. Então, eu vou calcular bem aqui inicialmente. Ó. Vou logo direto. Ó. R é igual a U sobre I. R é igual a quanto? 110 sobre 10.
cancela 10 embaixo, ou 0 embaixo, 0 em cima, a resistência é igual a 11 ohms. Pois bem, então nós vamos colocar esse R aonde? Aqui, ok? Pois bem, agora já conseguimos determinar melhor qual é o valor da resistividade. Pois vamos lá. Ó, R é igual a ρ vezes L sobre A. Eu vou trabalhar logo aqui algebricamente, vou isolar logo o ρ. Então, ó, o A que está dividindo vai multiplicando, o L que está multiplicando vai dividindo. Então, ρ é igual a quem? A R vezes A sobre L. Agora é só substituir. Quem é o R? É 11 vezes quanto? Sobre o A, que é 2,2. 2,2 sobre o L, que é igual a 10. Pronto. Multiplicando, 11 vezes 2,2 vai dar 24,2. Aqui é um 4,2 sobre 10. Ok? Dividindo, você vai ter um valor igual a 2,42. O que? Ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Lembra que eu não transformei de milímetro quadrado para metro quadrado. Ok? A questão não pediu e eu não botei para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Vamos lá, que está passando tempo. Pronto, vamos finalizando aqui, trabalhando o efeito Joule, que é um dos efeitos da corrente elétrica, né? E a gente visualiza bem isso quando se trata de resistores, né? Já que dentro dos resistores há um choque entre os elétrons e os átomos, né? E as partículas que estão dentro do resistor. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um aquecimento, um atrito, uma troca de energia e vai gerar este aquecimento. Ok? Então, o que é que acontece? A partir disso, nós podemos calcular a potência elétrica, ok? Consumida por um equipamento. Então, é mais ou menos, aqui a gente já começa a ver como calcula a conta de energia da sua casa. Ok? A partir já daqui a gente vai começar a aprender a determinar quanto é que cada equipamento consome mensalmente. Tudo bem? Então, para determinar essa potência, eu vou precisar do quê? De duas grandezas que nós já conhecemos, que é o quê? A DDP, não é isso? Ó, DDP e a corrente elétrica. Ela é medida em ampere e a DDP medida em volts. Aqui que é a novidade é a potência, potência elétrica. Ela vai ser medida em que? Em watt, ok? Watt. Observa que nós temos aqui esse produto de U vezes I. Nós vimos isso aonde, né? Essas duas grandezas, lá na primeira lei de Ohm. Quem é a primeira lei de Ohm? Ela diz que U é igual a R vezes I, certo? Então, essa relação, ela pode e vai ser trabalhada onde? Aqui, tudo bem? Então, eu posso, primeiramente, já que eu sei que U, né, que DDP é igual a R vezes I, em algum momento eu posso ter que colocar bem aqui e substituir. Da mesma maneira que eu posso, né, em outro momento, substituir o valor de I. Como assim? Ó, se U é igual a R vezes I, eu posso dizer que, né, que I é igual à razão de U sobre R. Ok? Então, eu posso tanto utilizar essa fórmula aqui, substituindo em U, como essa outra aqui, para substituir em I. Isso vai depender do quê? Do que a questão está pedindo, do que ela está me oferecendo como informação. Então, olha a relação. Potência é igual a quê? A U, não é isso? Ó. Quem é U? É isso daqui.
U, né, ó, é R vezes I, primeira lei de Ohm, vezes I. Entendeu? Então, I vezes I ao quadrado. Já tinha o R lá, ficou P, né, de potência, igual a R vezes I ao quadrado. Ou essa outra maneira, P igual a U vezes quem? I. Lembra lá, quem é que eu estou trabalhando em cima? Eu estou trabalhando em cima da minha fórmula que eu acabei de ver. Potência igual a U vezes I. Nós sabemos que o I, né, é quem? É a razão da DDP sobre o U, ó, U sobre R. Multipliquei U vezes U ao quadrado. Então, aqui é uma outra maneira de você calcular a potência, ok? Potência dissipada por um equipamento, por exemplo. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Então, finalizando com esse exemplo, uma torneira elétrica tem as seguintes especificações, né? 1.100 watts, né, de potência e 110 volts. Determine na letra A intensidade da corrente elétrica que deve circular pela sua resistência quando corretamente utilizada. Então, ele quer saber o que? A intensidade da corrente. Por bem, ó, na letra A, ele quer saber a corrente. Eu tenho o que? Eu tenho a potência, que é igual a 1.100 watts, e tenho a DDP, que é igual a 110 volts. Vou tentar fazer aqui embaixo. Vamos lá, então, ó, vou substituir. Tendo aqui do lado. Potência é igual a U vezes I. Vamos substituir. Quem é a potência? É 1.100, né? Opa, quase dá errado. Igual a 110 vezes I. Ó, 110 está multiplicando, vai dividindo. Ó. 1.100 dividido por 110. Cancelamos ali embaixo, cancelamos ali em cima. Então, qual é o valor de I? I é igual a 10 amperes, ok? Pronto. Letra B. Quer saber qual é o valor da resistência? Pois bem, você poderia utilizar aquela fórmula, outra fórmula que nós vimos da potência. Mas eu vou procurar um mecanismo mais fácil. Né? A ideia sempre é trabalhar da maneira mais fácil. Então, quem é a resistência? Resistência é U sobre I. Não é isso? Resistência é igual a quanto? A 110. 110 sobre a corrente que é 10. Cancelamos ali embaixo, cancelamos ali em cima. A resistência é igual a 11 ohms. Ok, pessoal? Então, para a residência, para a quarentena, agora, até a próxima aula, vocês vão fazer essas 4 questõezinhas aí para treinar. Ok? Observe que eu não estou dizendo para você mandar por aplicativo algum, ok? É só para você treinar, você que está aí acompanhando a nossa aula, né? Neste momento, aproveita e bota esse nome aí mais uma vez aí no chat aí que eu vou estar acompanhando. Bote mais uma vez seu nome e você vai fazer para treinar, ok? Isso aí já tá bem mais próximo ao Enem, as questõezinhas lá. Não pode não ser igual ao do Enem, né? Mas já vai fazer você usar a cabeça, né? Ok, pessoal? Até mais, até a próxima.